Olá, vamos começar o nosso vídeo de hoje, sempre agradecendo a você que é inscrito no nosso canal. E se você curte os nossos vídeos, compartilhe nas suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. E vamos lá. MJ, como posso saber a hora de entregar uma profecia que Deus me manda entregar? Essa é a pergunta mais fácil de responder, né? Quando é a hora de eu entregar a profecia que Deus mandou? Se Deus mandou, Deus não deixa nada ou não faz nada pela metade. Se Deus mandou, é só perguntar para ele, assim como Moisés. Moisés recebeu uma palavra dizendo que ele deveria ir até o Egito, tirar o povo daquela escravidão, libertar o povo de Israel. E ele disse, quando ele tinha dúvida, ele perguntava. Ele disse, Senhor, mas o que é que eu vou dizer quando chega lá? Diz, o eu sou me enviou, e o resto deixa comigo. Então, quando ele tinha dúvida, ele perguntava a Deus. Quando Deus revela, então, ele não deixa dúvida. É só perguntar para ele que ele, Senhor, quando devo entregar? Né? Se foi Deus que revelou, ele vai dizer a hora que você deve entregar. E outra coisa, quando Deus revela alguma coisa para alguém, não quer dizer que Deus quer que você diga para as pessoas. Algumas vezes Deus mostra algumas coisas para nós para que a gente possa orar. Outras vezes Deus nos mostra algumas coisas para a gente buscar a face dele, se arrepender. E assim Deus nos dá o livramento daquilo que poderia ter acontecido. Porque Deus nos mostra muitas vezes, não que vai acontecer de qualquer maneira, mas para que a gente tome uma providência para que não, ou mude de direção, para que aquilo não venha acontecer na nossa vida. O profeta Isaías, no capítulo 8, né, ele recebe algumas palavras e Deus manda ele escrever numa tábua um nome. Um nome até difícil de pronunciar. E esse nome difícil de pronunciar, ele manda colocar no menino. Veja só. O nome é Maher-Shalal Hasbaz. Até difícil de pronunciar. Eu costumo dizer que se você falar isso aqui 10 vezes, né, seguidamente você decorar, você já aprendeu a falar em línguas estranhas. É só uma maneira de falar em tom de brincadeira. Mas veja, ele mandou ele escrever esse nome em uma tábua e colocar como testemunho. Ele não mandou, aquilo era uma profecia. A profecia de que, se você for continuar lendo, ele vai dizer que antes que aquele menino nascesse, ou melhor dizendo, antes que aquele menino falasse as palavras pai ou mãe, Deus ia enviar o rei da Assíria a Damasco e a Samaria e levar todo o ouro dele, porque eles tinham rejeitado a Deus. Mas o interessante é que Deus não mandou ele entregar isso aqui para o povo. Apenas chamou 2 homens como testemunha. E assim eles testemunharam, mas ele mandou selar aquelas palavras até o momento em que deveria ser revelado. Veja o versículo 1, diz, disse-me também o Senhor, toma uma tábua grande e escreve nela, em caracteres legíveis, Maher-Shalal Hasbaz. Versículo 2. Tomei, pois, comigo fiéis testemunhas, 2 testemunhas. Quem foram elas? A Urias, sacerdote, e a Zacarias. E ele guardou aquilo com ele. Apenas aqueles seus servos, ou os servos de Deus, que eram testemunho, guardaram aquele segredo para o momento certo. Veja o versículo 16, diz o seguinte, ata o testemunho, ata é guardar, sela. Ele diz assim, sela a lei entre os meus discípulos. Guarda isso entre os meus discípulos. Entre você e as 2 testemunhas, guarda isso. Guarda, ele não mandou entregar na hora. Esperei no Senhor, versículo 17, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui com os meus filhos, que me deu o Senhor, são como sinais em Israel. Ou seja, o nome dos filhos dele
era como sinal de Israel. Aliás, o nome daquele menino, né, para quem não sabe, apesar de ter um nome assim difícil de pronunciar, o significado dele é muito bonito, que é e o Senhor me disse, né? Ou me disse o Senhor. Então, era um sinal de profecia de que Deus falou para ele, mas ele guardou para o momento certo, ele não disse aquilo. Então, tem coisas que Deus nos mostra para a gente orar, tem outras coisas que Deus nos mostra para a gente falar para alguém, ele manda, tem outras coisas que Deus nos mostra para falar em uma ocasião em que ele vai determinar, assim como ele fez com Moisés e alguns outros. Muito obrigado pela sua participação, Deus abençoe em nome de Jesus.